Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos encontrar a derivada da função x² pela definição. A definição de derivada é f' de x, onde f' é a notação que representa a derivada, é dada por limite da função de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Então, essa fórmula representa a definição formal de derivada, cuja notação é f' de x. Então, agora nós vamos encontrar a derivada de x² pela fórmula da definição. F' de x igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de o primeiro termo, f de x mais ΔX, quer dizer o seguinte: aonde na função existir a variável x, você deve substituir por x mais ΔX. Como a nossa função é simples, é somente x², então eu só tenho um x na função. Então, aqui eu vou ter que colocar x mais ΔX ao quadrado. Então, esse termo, x mais ΔX ao quadrado, corresponde a essa parte da fórmula da derivada, f de x mais ΔX, menos a função. Quem é a função f de x? X². Então, colocamos aqui o x², dividido por ΔX. Agora, nós vamos desenvolver esta soma ao quadrado. Então, limite, quando ΔX tende a zero, é. Aqui nós vamos desenvolver, então, x², que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, 2x ΔX, mais quadrado do último, mais ΔX ao quadrado. Então, aqui nós temos o desenvolvimento desta soma ao quadrado, menos x². Tudo isso dividido por ΔX. Observe que x² com menos x² pode ser cortado. Igual ao limite, quando ΔX tende a zero, ficamos com a seguinte situação. Observe que tem ΔX nesse termo, e nesse termo também tem o ΔX². Então, eu posso colocar ΔX em evidência, abrir parênteses. O primeiro termo, que é 2x ΔX, mas como eu já coloquei o ΔX em evidência, aqui dentro do parênteses eu vou colocar apenas o 2x. Mais este mais aqui. O segundo termo é ΔX ao quadrado. Como eu já coloquei um ΔX em evidência, dentro do parêntese vai ter apenas um ΔX, porque fazendo ΔX vezes ΔX, nós temos ΔX², e dessa maneira não alteramos em nada a função. Tudo isso dividido por ΔX. Já arrumamos para podermos cortar ΔX com ΔX. Então, limite, quando ΔX tende a zero, de 2x mais ΔX. Como ΔX tende a zero, esse termo vai a zero, ficando limite, quando ΔX tende a zero, de 2x. A variável do limite é a variável representada na tendência, ou seja, é o ΔX. Como nós temos aqui limite de 2x, esse 2x ele representa
apenas uma constante, e limite da constante é a própria constante. Então, o resultado final é 2x. Então, a derivada da função x² é f' de x igual a 2x.